Uma contadora foi condenada a indenizar um contribuinte no valor de R$ 35 mil por uma falha no envio da declaração do imposto de renda. Mas será que isso é uma falha, é uma coisa habitual agora? Será que nós, contadores, precisamos ficar preocupados com isso? O que será que aconteceu? E hoje a gente vai fazer um rápido estudo de caso sobre essa situação, para você entender o que aconteceu e como evitar que isso aconteça. Mas antes de mais nada, se você ainda não está inscrito na nossa Black do Contabilidade Facilitada, no dia 6 de novembro, 9 horas da manhã, somos o maior preparatório para o exame de suficiência do país, além da maior escola de formação de profissionais contábeis do Brasil. Se você quer aprender imposto de renda, MEI, Simples Nacional, DP, BPO, contabilidade médica para terceiro setor, tem tudo lá. Tudo o que você precisa na escola contábil por um preço nunca antes visto, bônus e sorteios, dia 6 de novembro. É só se inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo e vou deixar aqui também no card aqui em cima da tela. Cadastre-se gratuitamente que você vai ver como é bom. Temos mais de 60 mil alunos nos últimos 4 anos e você pode ser o próximo. Agora, sem enrolação, vamos lá para a nossa vinheta. Solta o vídeo, DJ. Beleza, então vamos agora começar o nosso estudo de caso para falar sobre a justiça que condenou a contadora a indenizar o contribuinte por uma falha no envio da declaração do imposto de renda. Mas antes que a gente pense que foi algo injusto, que não sei o que não sei o que, vamos entender um pouquinho do que aconteceu e depois a gente vai dar uma olhada lá no processo, porque eu fui lá no site do TJ São Paulo para dar uma olhada no processo e quais as razões que levaram a essa condenação, que soma o valor de mais ou menos R$ 35 mil. Mas antes eu vou mostrar aqui para você a matéria que nós temos aqui no Valor Econômico, que vamos dar uma olhada, que é a seguinte: Justiça condena a contadora a indenizar contribuinte por falha no envio da declaração do imposto de renda. A Justiça de São Paulo condenou uma contadora por falha no envio da declaração do imposto de renda, que levou a cobrança de multa pela Receita Federal no valor de R$ 30.750. Além da devolução do valor da infração, ela ainda vai ter que pagar, né, por danos morais, R$ 5 mil. A decisão é unânime, né? Foi feita aqui pelo TJ São Paulo e é isso, tá? De acordo com o processo, o contribuinte, ao efetuar simulações do seu preenchimento do imposto de renda, verificou que teria o elevado valor a pagar de tributo. Por conta disso, ele contratou uma contadora para realizar o serviço para que não tivesse erros em relação ao valor devido. Devido à ausência de informações sobre as despesas com saúde e educação enviadas à Receita Federal, teve a retenção da declaração e foi cobrada uma multa de R$ 30 mil, tá? Então, a desembargadora do caso, a relatora, ela apontou que a alegação da contadora não se confirma diante dos elementos dos autos. Em áudio enviado pela própria ré, né, que é a contadora ao autor, a contadora afirma que o requerente não estava na malha fina e que só tinha que efetuar o pagamento dos boletos pendentes de quitação. Tá? Segundo ela, a declaração teria sido preenchida com valores dissonantes dos montantes declarados pelo estabelecimento escolar em que os filhos do requerente estudam. A magistrada chamou atenção ainda para o fato de que caberia à requerida, profissional do ramo, informar adequadamente ao autor que não seria possível reduzir o valor por ele devido ao poder público. Então, de forma sucinta, o que nós temos é o seguinte: uma pessoa foi fazer a declaração do imposto de renda e teve um alto valor ali a pagar. Por que isso acontece, pessoal? Porque muitas vezes a pessoa ela tem 2 empregos e recebe ali os valores, eles está tendo uma retenção aqui numa alíquota mais baixa, outra ali numa alíquota mais baixa. Quando você soma, você vai para uma faixa maior, porque para o imposto de renda é como se você tivesse uma renda só. Então você vai pegar tudo que você recebeu e vai ver qual é a alíquota final. Se você recolheu durante o ano numa alíquota menor, você vai ter um valor alto de imposto a pagar. Outro motivo é que se você, por exemplo, teve um valor de CLT que foi retido o imposto de renda durante o ano e o aluguel estava ali numa faixa de isenção, quando você jogar tudo novamente, você vai ter uma faixa maior. Então existem uma série de motivos que podem levar você a pagar mais imposto de renda no final do ano, e esses motivos são principalmente se você não pagou imposto de renda ao longo do ano sobre um valor que, em tese, você deveria pagar, tá? Seja porque você recebeu abaixo da tabela, seja porque as fontes de rendas não se comunicam, uma série de motivos. Mas
Isso é absolutamente normal, acontece com muita gente, mas cerca de 70% das declarações são para restituição e mais 30 de cada 100, por exemplo, vão ter que pagar imposto. E aí o que acontece? O que era muito comum, e esse tipo de contador ele não pode mais existir, que é o contador que acha que a Receita Federal não está de olho. A Receita ela tem um computador que faz supercruzamentos, que é o chamado T-Rex, né? Esse T-Rex, ele cruza as informações daqui, dali, e pelo que acontece, pelo que nos pareceu, essa contadora, o contribuinte, ele viu que tinha que pagar alguns valores, né? Aí ele foi lá, contratou a contadora, tá? Contratou a contadora e ela informou despesas médicas e despesas de educação que não estavam condizentes, né? E aí parece-me que ela começou a enviar áudios falando que estava processado, não sei o quê, e o contribuinte confiou na contadora. Então ele confiou, mas porque ela disse que estava tudo bem, mas no final não estava, ela foi multada em R$30 mil e ele teria que arcar com esse valor, porque para a Receita Federal o contribuinte é a pessoa que está devendo. Não importa quem enviou para a Receita Federal vai em cima do devedor. E esse devedor falou, não, opa, mas isso aqui quem agiu de má fé foi a contadora. E ele foi em cima da contadora, tá? Lembrando que o que nos parece aqui pela reportagem do valor econômico que ela fez foi incluir despesas com saúde, e as despesas com saúde elas não têm o limite de dedução, tá? Então você pode deduzir o quanto você quer, só que qual que é o problema? Porque a Receita Federal, ela não é simplesmente você pegar e lançar as despesas de saúde e ver o que vai dar, porque a Receita Federal vai cruzar o que você informou com o que os médicos informaram. Então, se você informou isso aqui e o médico informou isso aqui, cara, vai dar diferença. Ou se você informou isso aqui e o médico isso aqui, vai dar diferença. Não é simplesmente informar por informar, o que foi o caso dessa contadora. Mas agora vamos dar uma olhada na sentença, né? O que aconteceu aqui, quais são os termos que nós temos aqui na sentença para a gente analisar. É bem rápido, tá? Então é uma ação de indenização, beleza? Serviço de contador para a declaração do imposto de renda, né? A declaração foi viciada e levou o consumidor à malha fina e foi aplicadas multas pela Receita Federal, tá? Então, o juízo entendeu que houve negligência e imperícia, tá? E vamos dar uma olhada. Beleza? Ó, a requerida, né? Quando a gente falar requerida aqui, é a contadora. Ela interpôs recurso, ela foi contratada, segundo ela, pelo autor, né, para realizar a declaração do imposto de renda. Ela falou que as multas não foram por culpa sua, mas por informações que foram fornecidas. E aí vamos dar uma olhada nos autos aqui rapidamente. Tá? Beleza. Então, o que se extrai dos autos aqui, segundo a Justiça do Estado de São Paulo? Que o autor, né, ele contratou a contadora para fazer a declaração do imposto de renda visando o recolhimento de um valor menor de tributos. Por quê? Porque ele viu que ao preencher a declaração do imposto de renda teria um valor muito grande para pagar, ele queria pagar menos. Aqui não fala se é legalmente ou ilegalmente que ele queria, mas ele queria pagar menos, tá? E aí a Receita Federal ela aplicou a multa, né, ao requerente, né, que é o contribuinte, pelo fato de não ter demonstrado as despesas médicas e educacionais que poderiam ser deduzidas, né? Beleza? E a controvérsia aqui é se a contadora ela teria que ser responsável por essas multas, tá? Então, vamos ver, ó, aqui a contadora ela fala que as sanções decorreram exclusivamente de ordem por eles proferidas e de informações equivocadas. Só que no processo, você não tem provas aqui, ó. Inexistem elementos de prova ou indícios que corroborem a tese da REC, que é a contadora. Tá? Então, o que aconteceu? Ó, das mensagens e dos áudios, observa que o autor confiava nas instruções dadas pela autora no tocante à declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, quem está fazendo declaração de imposto de renda, a população, eles não têm conhecimento, pessoal, de direito tributário e de legislação de imposto de renda. Cabe a você, contador. Eu falo isso nas nossas aulas do curso de imposto de renda, que imposto de renda é confiança. Você tem acesso às informações mais pessoais da pessoa. Então vejam que ele confiava nas instruções dadas pela autora, tá? Então, ó, o autor consultava a ré
né, que é a contadora, sobre alguma forma de declaração, e a contadora respondia: vamos sim, compensa, aparentemente sem ter o mínimo de conhecimento do que estava fazendo. Tá? Então resta claro que o autor buscava informações e ela procedia sem estar submetida a qualquer ordem ou informação equivocada, tá bom? Então, ó, a alegação, né? A contadora falou que as multas vieram porque ele não pagou o boleto, então não é verdade, né? Em áudio enviado pela própria contadora, ela falou que ele não estava na malha e que só tinha que efetuar o pagamento dos boletos. Mas o que aconteceu foi o quê? Que o autor entrou na malha, beleza? Porque os valores estavam incorretos e a contadora, se propôs a corrigir a situação, né? Mas, pelo visto, ela não fez, tá bom? Não se verifica que o autor prestou informações falsas ou tenha dado ordens com o fito de sonegar tributos. Então, parece-nos que a contadora, ela realmente foi quem adicionou ali aquelas despesas médicas e educacionais, né? Ó, o profissional, ele buscou, o contribuinte buscou o contador para saber se as despesas poderiam ser abatidas do débito que teria de quitar com o fisco federal, tá? Então ele só buscou informações e elaborou questionamentos, tá? E ela, né, que é a contadora, caberia a ela informar adequadamente que não seria possível reduzir o valor devido ao poder público e principalmente não efetuar declarações equivocadas que deram ensejo às multas aplicadas pela Receita Federal do Brasil. Tá? Então, depois, inclusive, que ele recebeu as notificações, ele foi perguntar para ela, né? E ela falou que ele poderia ficar sossegado, porque a declaração já tinha sido corrigida e não existia qualquer pendência. Mas, uma vez que você caiu na malha, que você já está sob fiscalização, você não pode mais corrigir, tá? Então, essa também foi outra informação equivocada dessa contadora. Pois ela já tinha enviado à Receita Federal os documentos para sanar a irregularidade. Não obstante, foi que ele foi multado pela Receita Federal, cenário esse que poderia ter sido corrigido se lá na frente, tá? Se lá atrás, perdão, ela tivesse, quando ele levou a notificação de que as despesas médicas e com educação para apresentar, se ele tivesse tirado essas despesas, enviado a declaração sem elas, isso teria sido evitado, né? Então, o que o TJ concluiu? Que ela não só deu causa, né, como ela tem que responder pelos danos. Então, essa foi a situação. O que esse caso especificamente ele demonstra? Que não se pode fazer declaração do imposto de renda de qualquer jeito, não se pode levar a profissão contábil de qualquer jeito, achando que não há consequências legais de imprudências, de negligências, de imperícias, pois o TJ aqui de São Paulo já mostrou que não dá para fazer dessa forma. Tá bom? Então é isso. Agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam dessa condenação? Se foi uma condenação justa ou injusta por parte aí do TJ São Paulo, deixa sua opinião aqui nos comentários. E também, né, novamente reforçar o convite. Se você ainda não se inscreveu na Black do Contabilidade Facilitada, dia 6 de novembro, 9 horas da manhã, é só se inscrever no link que está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que nós faremos a maior oferta da nossa história e lá você já vai encontrar um curso de imposto de renda atualizado 100% para 2024. Vejo vocês, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.